E aí, estudante, olha só essa questão. Me perguntaram se existe alguma coisa que é universal em termos metodológicos para todo mundo que estuda para Enem. Então, olha só, se você estuda para Enem, né, o que muda quando você estuda para passar num curso X ou Y ou numa instituição A ou B? Né? Então, primeiro vamos pensar o seguinte: o que tem em comum? Né? Para a gente entender o que tem em comum, vamos primeiro pensar o que tem em diferença. Né? O que é incomum para quem estuda para Enem? Se você vai fazer o Enem, você tem que ficar de olho sempre, né, no SISU. No fim das contas, o Enem é um processo seletivo, é uma prova, mas tudo isso você joga, você descarrega lá no SISU, que é um sistema de seleção unificado que vai transformar a tua nota geral em notas específicas a depender do termo de adesão do SISU. Então, se você quiser passar em medicina, por exemplo, você vai ter que se preocupar estrategicamente com o teu estudo sendo direcionado para, de repente, pesar mais a mão em natureza, porque talvez natureza seja uma área de peso para você, dependendo da instituição. Dependendo da instituição que você vai também jogar a tua nota, você pode ter todas as áreas de redação, natureza, humanas e linguagens, todas pesando a mesma coisa. E aí você vai ter que ser bom em tudo. Então, tem esse ponto que é diferente. Né? O que é diferente, então, para as pessoas? O termo de adesão. Né? Dependendo de qual curso você quer passar e em qual instituição você quer passar, pode ser que você tenha estratégias diferentes aqui e acolá. Também é diferente o jeito que você vai estudar para a natureza, também é diferente o jeito que você vai estudar para matemática, para humanas e linguagens. Né? Cada segmento tem lá suas malandragens para você considerar. O jeito que você estuda matemática é diferente do jeito que você estuda química, que também é diferente do jeito que você estuda história. E mesmo dentro de história ou biologia, por exemplo, existem partes do conteúdo que você vai trabalhar de um jeito e outras partes de outro. Né? Em biologia, por exemplo, quando você estuda ecologia, você pode se dar muito bem, né? Fazendo mapas mentais, esquemas, resumos, resolução de questão e tudo mais. Agora, quando você vai estudar genética, né? Genética mendeliana, cruzamentos, probabilidade, aí você está indo para uma área de matemática aplicada, então você vai ter que fazer mais questões e você vai fazer um estudo menos conceitual, talvez, certo? Então, mesmo dentro de uma disciplina, existem formas diferentes de estudar, né, cada pedacinho. Então, essas coisinhas assim são as coisas diferentes. Agora, a pergunta que me fizeram foi, né, eu dei toda uma volta, né? A pergunta, no fim das contas, é qual mesmo? O que tem de universal? O que tem de universal para todo mundo fazer igual, ou que todo mundo vai fazer mais ou menos igual quando a gente pensa em Enem? O que não pode faltar para quem vai fazer o Enem é a prática com questões de Enem. Ponto final, certo? Então, o que não pode faltar na rotina de quem se prepara para as provas do Enem? É conhecer a prova. Né? Então, você vai ter em algum momento que fazer isso, e pode ser no final de semana, pode ser quando for, mas em algum momento, de forma frequente e constante, você tem que olhar para as provas do Enem. Isso quer dizer que você vai ter que lidar com questões do Enem, não só com elas, né? Você vai fazer questões da FUVEST, da URGS, da FATEC, de outras bancas, tá? E a gente vai falar sobre essas outras bancas em outro momento. Mas você vai ter que olhar para essa banca Enem, né? Essas questões do Enem, para primeiro você entender qual é o formato das questões, para você se habituar a trabalhar o jeito que o Enem cobra de você o conteúdo, né? Pensando que o Enem, na verdade, segundo a matriz, ele na verdade não cobra necessariamente um conteúdo, né? Ele cobra competências e habilidades. Mas o fato é que todo mundo tem em comum isso, a coisa de olhar para as questões do Enem como uma referência do que vai ser a prova. Isso é uma coisa. Uma segunda coisa universal que todo mundo tem que fazer, né, para se dar bem no Enem, é fazer simulados com provas de verdade do Enem. E aí você pode usar simulados que algum sistema de ensino produziu, como Ângulo e Poliedro, por exemplo, mas você também tem que usar as provas antigas, anteriores do Enem, né, de preferência, pelo menos ali dos últimos 5 anos, das últimas 5 aplicações. Então, na verdade, existem duas coisas universais que todo mundo que se prepara para o Enem tem que fazer, que é estudar por questões, né? Pelo menos numa parte do seu processo de estudo você precisa olhar para as questões da banca Enem, mas não só para essa banca, tá? E você tem que fazer simulados para testar duas coisas. Para testar o teu tempo de prova, que isso é extremamente importante, né? E esse fator é um fator que pega todo mundo também na prova, né? Que o Enem é uma prova grande, difícil de fazer no tempo que ela é proposta, né? E você precisa treinar isso. Então você tem que aprender a fazer prova dentro do tempo de prova. E para isso você precisa fazer provas anteriores, simulando não só o tempo, como também as condições.
tá? E aí, com essas provas anteriores, você verifica teu tempo de prova, teu rendimento por área, e dali você tira uma experiência mais próxima do que é fazer a prova. E eu tô falando isso, né, e às vezes parece bem... Nossa, parece óbvio, né? Mas eu conheço muita gente que se prepara, que diz que se prepara para o Enem, que estuda para Enem, ou que diz que estuda para o Enem, mas que nunca parou para fazer uma prova de verdade do Enem, a não ser quando a prova acontece de verdade, né? Então, se você tem aí 10 meses de preparo, 6 meses de preparo, 3 meses de preparo, não interessa. O importante é que durante esse teu processo de preparo, sazonalmente, nos finais de semana, provavelmente, uma coisa universal que todo mundo tem que fazer para se dar bem no Enem é fazer simulado, né, da prova de verdade, para simular teu tempo de prova, teu rendimento e o teu manuseio geral da prova. Então você vai fazer simulado e você vai fazer, né, todo um trabalho de questões. E óbvio, né, não vou nem falar de redação porque isso acho que até inquestionável, né, o fato que todo mundo também vai ter que trabalhar a redação no sentido de quê? De fazer uma redação no modelo do Enem e de lembrar de fazer essas redações também com periodicidade, com sazonalidade. Né? Não adianta você fazer, por exemplo, sei lá, 3 redações e aí botar para alguém corrigir. Né? Redação não é quantidade. Né? Você tem que fazer quantidade com feedback. Então, uma terceira coisa, um terceiro ponto que todo mundo tem que fazer no Enem é o quê? É fazer a prática da redação sempre acompanhada de um retorno, de um feedback. Né? Ou seja, se eu tenho 10 redações para fazer, eu faço uma redação, corrijo ela e tenho feedback, para só daí fazer a próxima, para daí corrigir e fazer feedback, para só daí fazer a próxima, corrigir e fazer feedback, tá? Então, quando me perguntaram isso e quando me perguntam, né, nesse contexto, o que não pode faltar na preparação de qualquer ser humano que se prepara para o Enem, geralmente são esses 3 pontos, tá bom? Espero que isso tenha esclarecido para você alguma coisa. E caso você tenha também alguma observação sobre alguma coisa que você considera universal para qualquer criatura que vai fazer o Enem, deixe aí nos comentários que vai ser bem-vindo, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, não esquece, deixa aqui, manda para mim que eu respondo quando puder, tá bom? Até mais!